Saudações! Sejam bem-vindos aqui a mais essa live extra aqui, inédita do canal Mistérios Paranormais UFOs, né? Eu quero trazer hoje aqui a Emília F. Cardoso aqui, que vai dar uma explicação boa para nós sobre implantes e chips alienígenas. Bom, eu quero dar meu boa noite aqui para Marco Antônio, Nariman Eris Papa, Maria Cecília e Larissa Rodrigues. Gente, eu pus um vídeo aqui hoje, né? Que eu não ia pôr por causa da live, porque eu queria que vocês vissem e analisassem bem aquele objeto. Se ele é um OVNI ou se era um satélite. Mas o que eu quero explicar aqui para vocês também é o seguinte: não fique assistindo muito no celular quando você vê um avistamento de OVNI. Põe no computador, numa tela grande de TV, para você ter uma resolução boa daquele objeto que você está vendo. Porque no celular vai ficar uma formiguinha, vai ficar um pontinho. Então não tem como você identificar um pontinho que tá andando ali. Agora, se você pôr na tela grande, igual eu fiz aqui em casa, que pus na tela aqui, gente, é outra coisa, é outra coisa. Boa noite, Emília F. Cardoso, esse é seu nome aqui desse jeito. Obrigado pelo convite aqui. Agora você é a dona da live, agora você quer mandar na live. Todo mundo já sabe, já conhece muito bem, eu acho implante, coisa assim, mas para quem trabalha, igual no seu caso assim, você vai ter muita coisa para contar e muita coisa para explicar aqui também, eu imagino eu, né? Então, manda bala que agora a live é sua. Fala, pessoal! Bem-vindos todo mundo aí para assistir essa live. É muito prazer estar aqui nesse canal do Wellington, que aí compartilha, né, o conhecimento que ele tem com a gente. Gratidão, viu, Wellington, pelo convite. Eu que te agradeço. Então, gente, hoje o Wellington me convidou para falar sobre chip e implante. E é um assunto que, para mim, ele é vasto hoje, né? Porque até pouco tempo atrás eu não era um tema que eu tinha conhecimento, não. A minha área, Wellington, ela sempre foi do autoconhecimento, de olhar para dentro de si mesmo, de fazer, se tornar autorresponsável pelas suas ações. Era mais assim, dentro desse autoconhecimento mesmo, dentro de se curar aí das suas dores, das suas coisas, e colocar isso em prática. E foi assim que eu comecei, trabalhando em mim, todas essas questões. Só que com o tempo, eu tinha pesquisar um tema e achei o canal do Flávio Vale. E comecei a achar Eu vi interessante lá. essas coisas. E você me conheceu de lá, né? Aham. Então, aí eu comecei a achar muito interessante esses temas e algumas coisas fizeram muito sentido para mim, de algumas pessoas que iam compartilhar. Então, eu nem quis estudar sobre isso, para ser bem sincera. O que acontece? Caiu no meu colo algumas questões assim com clientes. Primeiro, um rapaz fez uma live no canal do Flávio e ele estava falando sobre acordos. E aquilo fez muito sentido para mim, caiu uma ficha assim em mim e eu falei assim, gente, é muito interessante esse tema, porque eu trabalho já a questão de fragmentos de alma, eu já trabalho questão de maldição, de chip, de implante, mas não na quantidade que eu tenho visto hoje. Então, eu falei assim, gente, olha só, será que eu tenho algum acordo extraterrestre? Aí fiz uma sessão com um colega meu, a gente fez uma troca, e aí eu descobri que eu tinha um acordo. E eu vi essa consciência. Só que aí foi tipo assim, foi um dos meus primeiros contatos, assim, com extraterrestre. Um dia antes, Elisete, boa noite, querida. Você conhece, né? Mas você já conhecia abdução, casos de abdução? Então, aí o que acontece? Deixa eu te contar. Eu estava aqui na rua da minha casa, eu estava meditando, e aí eu fiz uma projeção mental. E aí eu parei no meio da rua aqui da minha casa, aqui na vizinha aqui, e aí falei, gente, o que eu estou fazendo aqui na vizinha? E aí, quando eu olhei para o outro lado da rua, tinha um ser lá do outro lado da rua. Ele era gigantesco, uns 2 metros de altura no mínimo, com um turbante, assim, com a capa esquisita e com a máscara. Tava nítido que estava fantasiado para mim. Nítido. O olho, eu não conseguia ver o olho, sabe? Era como se fosse uma névoa, assim. E aí eu fui na direção dessa consciência, não tive medo nenhum. E perguntei o que ele estava fazendo aqui. Aí ele foi, a gente foi conversando, até na esquina ali da minha casa. A Parou? câmera deu. Travou?
Deu uma travadinha, porque, igual eu falei, é porque você mexe muito, né? Aí pode acontecer mesmo. Voltou. Acho que voltou. Pode continuar. Ah, tá. Ai, ai. Então vou mexer menos. É porque eu falo, adoro falar gesticulando. Fala. Parou de novo. Vou É quando você amarrar fala meus muito braços aqui. rápido, aí acontece às vezes mesmo, né? Da câmera ficou lá, como se Entendi, diz. perdeu. Tá. E aí a gente foi conversando aqui pela rua da minha casa e eu falando da minha vida, de umas coisas que estavam desafiadoras. E aí ele falou assim, calma, vai dar tudo certo, que não sei o quê, não sei o quê, falou um monte de coisa. Aí chegou lá e falou assim, não quero conversar mais não. Aí voltei para casa, tipo assim, voltei para pro meu corpo, né? E no dia seguinte eu tinha essa sessão com esse meu amigo, com esse meu colega, né, de trabalho. E na hora da sessão que a gente foi olhar se tinha algum acordo, aí surgiu essa mesma consciência, esse mesmo ser. E aí eu falei assim, por isso que você apareceu para mim ontem, né? Porque hoje você ia ir embora, ia dar tchau, né? E aí esse ser foi, e eu perguntei se a gente tinha algum acordo, ele falou que a gente tinha acordo. E no processo lá, meu colega falou assim, onde que ele, se eu tinha alguma coisa, algum chip, algum implante que ele tinha colocado em mim, ele falou que tinha aí, era uma dor que eu ia sentir na minha lombar todas as vezes que eu estivesse fora do meu caminho, do meu propósito. E eu perguntei que acordo que a gente tinha, ele falou assim que o meu acordo era ajudar no processo da Terra aqui de transição planetária. Aí, na hora, eu falei com ele que eu não precisava de acordo para fazer isso, que eu seguiria isso, com certeza, porque é o que manda no meu coração. Então, aí desfizemos o acordo, essa consciência foi embora, e beleza, tirou o que ele tinha colocado em mim, o implante que ele tinha colocado em mim, e tudo bem. Então, a partir daí, da minha experiência nesse processo, começou a chegar um monte de cliente com acordo e clientes já relatando de cara que foram abduzidas. Então, menina, aí eu falei assim, vou fazer o que vier aqui de conexão com a minha técnica, com o que eu tenho de experiência aqui, fazer. Só que foi, assim, uma coisa sensacional. Porque, além de contactar essa consciência que ela veio, né, pareceu como a que eu tinha visto na minha sessão, só que aí eu pedi que me revelasse o nome dessa consciência e encaminhei ele para a luz do Criador. Por que que eu fiz isso? Me veio como intuição. Porque para ele nunca mais fazer isso com ninguém, nem voltar a fazer comigo, porque é um acordo que a gente desfez ali naquela sessão, naquele dia, mas ele poderia voltar em um momento que eu tivesse projetada e meio lerda, porque a gente se projeta, a gente vai muito para o plano astral, muito lerdo. A grande maioria das pessoas vai para o plano astral, vai para esse plano etérico, totalmente parece que está bêbado. Quando a gente está muito sem consciência, quando a gente não medita, quando a gente não está no padrão vibratório mais elevado. Principalmente quem dorme alcoolizado. Leva um tempo para voltar assim, né? Como se diz. Aí você já foi feito de idiota. Aí aparece um ser lá maravilhoso, que eles conseguem plasmar a imagem deles, né? Então aparece aquele ser maravilhoso, né? E apareceu para mim já, depois disso. Só que eu não sou otária mais. Aí apareceu uma mulher maravilhosa, falando que era minha guia espiritual, era uma pleiadiana. E aí ela falando para mim que ela está aqui para me ajudar. Realmente ela me ajudou. Só que ela tinha interesse em mim, em algumas coisas que aconteceram comigo dentro dessa jornada minha de vida aí, que eu ganhei um presente da espiritualidade. E ela estava atrás desse presente que eu ganhei da espiritualidade. Então, ela também me mostrou que até isso eu precisava disfarçar em mim e nos meus clientes. Então, eu encaminhei, fui no Criador, pedi ao Criador que eu pudesse conversar com ela, ela falou um monte de coisa, eu vi a imagem dela nítida, toda maravilhosa, e mandei ela mostrar a verdadeira imagem dela para mim. Só que ela ficava plasmando, sabe? Entre tentar ser uma luz e a imagem dela, tentar formar uma luz e ser a imagem dela. E aí eu peguei ela, né? Tipo assim, eu peguei ela na mentira, né?
e pedi ao Criador que me revelasse. Eu já sabia o nome dela. Então, eu encaminhei ela para a luz. Então, ela foi embora, pronto, nunca mais me atrapalhou, nunca mais apareceu, que essa é a ideia. A ideia é que a gente descubra quem esses seres que nos abduziram, que abduziram as minhas clientes, né, como draconianos, Greys adoram fazer essas coisas com as pessoas, e Grey não tem muita moral, né, ele pega a gente como se a gente... Ei, Alessandra, boa noite, querida. Grey pega a gente, Wellington, a draconiano também, mas os que eu tenho mais acompanhado são os Greys. Eles pegam a gente igual os cientistas pegam a ratinha de laboratório, sabe? E assim, a troco de alguma coisa, a gente meio lerdo, né? A troco de alguma coisa, eles vão e fazem. A troco não, iludem a gente, né? Só te interromper rapidinho, sim. E igual eu falo pro pessoal, a gente sempre comenta, nenhum ser vai te raptar, vai te sequestrar aqui, pode fazer o bem. É lógico, se ele tá te pegando, ele quer alguma coisa sua. Ele não quer você de graça ali na nave dele. Eu não tô mentindo, não é? Ele tá te plantando um chip pra te estudar. É lógico. Ele faz pior, Wellington. Ele vai te estudar lá no planeta dele, aqui na Terra, não é isso que o chip faz? Eu vou te falar o que eles fazem. O que eles fazem não é legal de jeito nenhum. Pessoal, você tem escritório, consultório, alguma coisa assim que você atende, cliente, também você pode falar. O meu atendimento é online, né? Eu atendo pessoas de todos os lugares do mundo. E o atendimento online. Atendo cliente que apareceu da Alemanha, da Itália, Estados Unidos, em todos os cantos, Holanda. Os Greys não é flor que se cheire, né? Como se diz, né? Não, eles são muito perigosos mesmo. Então, eu vou contar uns detalhezinhos para vocês ainda aqui, porque são coisas que eu venho descobrindo com o tempo, tá? Então, o que os Greys fizeram com os meus clientes? E deve ter cliente meu aqui que já foi abduzido. Quem foi abduzido aí, gente, que fez sessão comigo, levanta a mão aí. Tem um ou outro aí que foi abduzido. Ou que tem acordo. Ou então quem já é chip, né? Quem já tiver chip. Chip implante todo mundo tem, viu? Chip implante todo mundo tem. Precisa estar consciente para não ter chip implante. Se está drogado, se está usando droga, se está usando álcool, se está fumando maconha, se está fantasiando aí, é nessas horas que os magos negros, nem é tanto extraterrestre que faz isso não, tá? É mais mago negro que adora. Agora, pessoas comuns, normais, do cotidiano, que não usa droga, tem uma vida mais ou menos comum, a grande maioria dos clientes que eu peguei foram abduzidas por Greys. Os Greys, eles pegam células, eles pegam óvulos e células tronco. É muito sério isso, porque eu peguei cliente doente com doenças de câncer, problemas de câncer no útero, nos ovários. Então, é muito sério isso, muito mais do que a gente imagina. Uma cliente minha, que a gente vinha fazendo sessões, que ela está com câncer, e ela melhorou muito durante o processo. Mas pensa numa pessoa que teve uma melhora, assim, gigantesca. Pessoa que não estava conseguindo andar, se movimentar. Ela voltou a fazer comida. Voltou o dedinho aqui, ó. Marco, preciso olhar essas questões, né? Então, aí ela não estava conseguindo levantar, fazer comida, não estava conseguindo se movimentar de tanta fraqueza. Comecei a atendê-la. Ela melhorou de uma forma, assim, é impressionante. A família toda, ela mesma, fica impressionada com a melhora que ela teve. Então, numa última sessão, depois que ela tinha feito a cirurgia, porque ela estava fraca para a cirurgia, então fizemos um monte de sessões, trabalhando um monte de coisa, removemos chip, implante, fiz uma cirurgia no chakra da garganta, porque ela estava com um problema de tosse a vida inteira e achou que isso sempre foi normal, só que não é. Então, tinha implante, tinha um monte de coisa na garganta dela. E deu um trabalho danado resolver. E, graças a Deus, resolveu. Até eu fiquei impressionada com o resultado do processo. Então, na última sessão que eu fiz com ela, eu falei com ela, vou só te encaminhar aqui para um processo de recuperação mais rápido, para você ir para essa energia da chama verde, para se recuperar mais rápido do processo.
né? Porque ela fez a cirurgia e no outro dia ela já estava andando, todo mundo impressionado com a carinha dela boa, o tanto que ela estava saudável. Então, a gente, eu falei, vem cá que eu vou fazer uma sessão, vai demorar meia hora. Meia hora. Ela falou assim, tá bom. Fizemos a sessão durou 2 horas e meia. Porque aí começamos a perceber um monte de coisa no corpo dela. Nossa, 2 horas e meia. E aí ela falou, Emília, eu tô sentindo aqui na minha lombar, tô sentindo uma dor aqui na minha lombar. E eu não sabia onde que era. Agora não. Então, para mim, não era, a princípio, para mim, eu pensava que era um câncer só na mama, mas não, deu metástase, e veio lá da coluna. A coluna dela, Depois, se quiser pôr seu lá na contato coluna aqui, dela, pode pôr, já estão pedindo para participar. eu não entendi. Se você quiser, depois deixar seu contato aqui, ó, para as pessoas, ou quiser que eu ponha também. Pode colocar. Você tem meu link aí, não tem? Do Linktree? Tem aquele que eu te mandei aquela hora, né? Isso, pode colocar ele. Beleza. Então, o que aconteceu? No processo, aí esbarramos na lombar dela. Aí eu falei, tem alguma coisa na coluna, né? E aí eu falei, tem alguma coisa aí. Veio para mim, né? Tem alguma coisa aí. E aí, na hora que eu adentrei o campo dela, né, no lugar lá, aí estava na medula. Tinha implante na medula. E aí eu fui, quando eu vou remover o implante, dentro do processo do Theta, vem a história completa daquele processo. Eu toco no chip que está na pessoa, no implante, vem a história completa, impressionante, vem tudo, todas as informações. E aí eu só peço ao Criador para me revelar o nome da consciência. E ele me revela o nome da consciência, e aí eu já mando ela para a luz e tudo. Nesse caso, esse ser, se não me engano, era um Grey mesmo. Foi um Grey mesmo. Porque ele veio com a imagem de um homem, depois a gente pediu para ele revelar a imagem, ele custou a revelar a imagem, fez um pouco de gracinha, porque eu vejo tudo que está acontecendo na sessão. Eu coloco a consciência lá de frente para a pessoa, mas eu estou lá. Qualquer coisinha que der, eu intervenho, entende? Então é aí a consciência está lá. Transformar ele assim? Meu Deus, então é fácil ele transformar em mim, não sei. Com certeza. Ele usa a imagem que aí ele quer. Tá. Bem que o falava. Eles estão entre nós, mas nós não vê. Exatamente. Deus. E ele atua nesse plano etérico, tá? Nada disso é no plano físico. Manifesta as coisas que acontecem, que eles fazem no plano físico. Mas eles atuam nesse plano etérico, tá? Qual que é o plano etérico? A gente dorme, e aí essa consciência mais próxima da gente, que tem a nossa imagem, esse corpo etérico, é ali que eles atuam, tá? É aí, nesse corpo, o mais próximo do corpo físico. Nós somos dezenas de corpos. Para falar a verdade, eu acredito que a gente tem mais de 100 corpos. Eu nunca parei para investigar isso. Mas teve disquete, não é nem chip que eu tirei de cliente, teve disquete que eu tirei, que estava atuando em 42 corpos desse cliente. 42 corpos sutis, tá? Então, era um disquete de tão antigo que estava lá na nuca dele, encaixado na nuca. Mas vou voltar para o assunto aqui da minha cliente. Então, quando esse Grey se manifestou, eu pedi ao Criador para me revelar o nome. Na hora que o Criador me revelou o nome, eu imediatamente conduzi ele para a luz, porque ele era um daqueles que volta e apronta de novo com a pessoa. Então, o que eu fiz? Pedi ao Criador que, se ele tivesse um laboratório, para que me mostrasse. E aí, eu vi o laboratório dele. Um laboratório mesmo, pequeno. Não era muito grande, não. Mas cheio de vidro, cheio de coisa, cheio de parangandã. E tinha só ele atuando lá, a princípio que eu vi. Então, eu já fiz um processo ali no laboratório, já... Aí, ó, 300... Eu não sei, nunca pesquisei sobre isso, Alessandra, mas provavelmente... sim, são muitos corpos que a gente tem, e cada corpo vai ficando mais sutil, mas o corpo que produz mais energia próximo ao nosso corpo físico é esse corpo etérico, então eles adoram, né, usufruir aí desse corpo etérico. Então,
Eu fui, fiz todo o processo no laboratório, fiz uma limpeza nesse laboratório, tipo, estourei a banca dele, sabe? Estourei a banca dele e pronto, acabou. Nunca mais esse laboratório vai ser usado, nem esse Gray vai conseguir fazer mais nada contra ninguém. Porque eu acredito nisso. Porque não dá para mandar uma consciência dessa, vamos fazer o acordo aqui. Ele vai lá dar uma voltinha e volta. E faz tudo de novo na hora que a pessoa estiver lerda de novo. Né? E isso não é justo. Então, como eu falei para vocês, eles não têm moral. Tá? Eles não têm moral, eles não eu já cansei de encaminhar. E depois disso, aparece um monte de Gray aqui em casa, querendo alguma coisa. Teve um Gray que foi tão descarado. Eu vou te interromper de novo. Pode. Aí. Você consegue mudar a resolução da sua câmera? Ou você acha que não vai resolver? Como? Mudar, você tá no máximo dela, você tá no baixo. Ó, não pode mexer. Se você cai. Espera só um minutinho que ela já volta. Lembrando que domingo, próxima live agora é domingo, às 20 horas. Vou ver se na segunda-feira eu faço uma live extra também, né? Essas lives que eu tô fazendo são lives que a família já ter feito e lives que ficaram atrasadas. Então não pode mexer, então deixa quieto, então. Pode continuar aí. Mas eu nem cheguei a encostar, caiu. Acho que a minha internet está dando uma... uma caída. Eu achei a qualidade um pouco baixa, talvez pode ser por isso que tá travando. Não é engraçado, nunca aconteceu isso. Uhum. A minha que vai até 720, né, que é o HD, mas... Aí cada câmera tem Eu tô do lado do roteador. Deixa eu ver se tem alguma interferência aqui, que pode ter, tá? Uhum. Aí cai mesmo. Quem quiser pergunta e quiser já deixa Porque eles não querem que a gente compartilhe as informações, né? Eles não querem compartilhar que eu falo, que a gente compartilhe essas informações. Então vai te travar aí o tempo todo, né? Tem isso também, né? Tem aí? Você me permite fazer uma limpeza nesse processo aqui, nessa live? Sim. Tem isso também, gente, ó. O meu amigo espiritual está aqui acompanhando. Muito legal, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, de minha parte. Eu vi uma previsão de uma vidente falando que uma nave vai aparecer em São Paulo, em Guarulhos, né? Que todo mundo vai registrar, vai filmar. Você acredita nisso? Que eles vão se revelar assim tão facilmente? Então, uma coisa que eu queria falar é sobre isso mesmo. Eu não tenho muita afinidade com essas questões de aparição, sabe? O que eu vejo de extraterrestre é do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Mas eu nunca vi nave, eu nunca vi nada disso, sabe? Eu sou doida para ver, para falar a verdade, mas eu nunca vi. Então, eu não acho nada. Eu não tenho uma opinião sobre... Oi? Eu falei que quem vê não esquece. Eu já vi. Então, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não, sabe? Eu só percebo, assim, o que eu percebo? Que os extraterrestres estão aqui há muito tempo, tanto bons quanto ruins. Olha o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eles estão aqui há muito e muito tempo, não é de hoje. Então, a gente ficar nessa ingenuidade que eles vão parar uma nave para parar tudo, eu não sei se isso é real, assim, sabe? É a cara também dos seres da luz, tá? Estou falando dos seres da luz. Agora, os seres das trevas, das sombras, e sem moral, você acha que eles iam fazer isso? E aí eles vão parar de usufruir da gente.
E quando eles ficam escondidinhos, fingindo que não existe, e a gente passando aqui né, eles querendo fazer com que a gente esteja desacreditado muitas vezes, eles vão continuar passando batido e continuar fazendo o que eles gostam de fazer, que é tudo escondidinho, na moita. Você acha mesmo que eles vão baixar a nave aqui e se apresentar tanto da luz quanto das sombras? Não Porque eles são acredito, tão... desculpe. Não acredito. Então, do jeito que as pessoas, do jeito que o cinema faz, né? Falando que para a gente ter muito medo, né? Então, assim, é muito complexo. Agora, tem pessoas que têm realmente muito medo, e essas pessoas foram abduzidas, você acredita? Quando a pessoa tem muito medo mesmo, muito medo, você pode saber que ela foi abduzida, medo de extraterrestre, medo dessas coisas, sabe? Quem não gosta de Pode saber que falar, foi abduzida. eu já tô te entendendo. Eu já conheço gente assim, tá? Porque eles bloqueiam né, a consciência da pessoa também, até para ignorar, para fugir. Só que isso não resolve. Você vai morrer, vai desencarnar, vai encarnar de novo e vai continuar aí chipado, implantado, cheio de bloqueio, cheio de problemas. E vai voltar até que acorde. Qual o caso de cliente que mais te chamou a atenção de chip? Você falou assim, não, isso não pode ser. Vou contar essa, que é muito sensacional. É uma experiência sensacional essa. Mas não foi extraterrestre que fez, foi um mago negro, tá? Então, eu acessei o registro acástico de uma cliente e ela é uma consciência iluminada, sabe? Ela era líder de elementais da natureza, nenhuma das experiências dela, tá? E nessa experiência ela era líder de um clã, só que ela caiu na história de um draconiano, não, de um mago negro. Caiu na história de um mago negro lá, e como ela era um pouco arrogante, foi aí que ele pegou ela, né, essa arrogância de ser mais, de ser melhor, então ele pegou ela aí no ponto fraco e fez um acordo com ela. Só que nesse acordo com ela só saiu perdendo. E quando eu fui atendê-la, né, a gente foi fazer remoção de implante, que ela falou, eu sinto um trem na minha panturrilha, eu sinto um trem no meu pé, eu sinto um negócio no meu calcanhar, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto atrás da orelha, eu sinto em um monte de lugar. Aí, quando eu comecei a remover os implantes, que eram salamandras, um tipo de bicho que ela tem pavor. Então, essas coisas que a gente tem muito pavor também, gente, nada é à toa, nada é de graça, sabe? Ela tem pavor disso. E aí, quando eu comecei a tirar, eram esses bichos. Alguns estavam mortos já por causa da frequência, né, da energia. E quando eu tirei esses seres, depois que eu enviei amor incondicional para eles foram se transformando em elementais da natureza, tipo fadinhas. Ela tinha um monte de fadinha no corpo dela. E quem eram essas fadinhas? Eram partes do clã dela, que esses seres, que esse mago negro, rebaixou essas consciências, essas fadinhas, e colocou nela como implante, como para destruir, para enfraquecer, para bloquear. Então, essa foi uma das sessões, assim, eu fiquei em choque, assim, uns 3 dias, quando eu passei por essa experiência com ela, de tão fora da caixinha que é, sabe? É muita coisa fora da caixa que acontece nas sessões, são coisas surreais. Outra experiência também sensacional é de uma cliente que estava passando por um desafio lá, e a gente conversando, e eu falei para ela, amiga, usa suas técnicas para se ajudar e tal. Aí ela falou assim, Emília, eu uso minhas técnicas. Eu falei assim, amiga, arruma também um amuleto, alguma coisa assim, para te proteger enquanto você estiver nesse local que você tem que ir. Ela falou assim, eu uso esse colar aqui, que minha mãe me deu. Aí, quando ela levantou o colar assim, eu falei assim, veio uma percepção assim, esse colar tem alguma coisa. Aí, quando eu entrei na energia do colar, eu descobri que era vidro. E esse elemento aí, esse elemento vidro,
Na verdade, esse colar não era um vidro, ele era um cristal em outra experiência dessa minha cliente. Só que ele foi rebaixado enquanto vidro, porque ele se corrompeu. E aí, na hora que a gente estava conversando, o colar, ela estava segurando assim, ó. Ela estava segurando o colar. De repente, ela mostrou o colar. Foi um trem sem noção. Ela estava segurando o colar assim. Aí o colar começou a rodar, 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 tipo assim, parecia uma hélice. E eu falei, ela falou assim, Emília, ele não para de rodar. Meu Aí eu Deus. fui. Mano, De assustar, até né? arrepio. Até arrepio de... Então, aí foi me passado para elevar o colar a cristal novamente. Então, eu fiz todo um processo de trazer ele, que foi rebaixado a vidro, para cristal. E ele não parava de rodar. E aí, ativei nele o processo de proteção para ela. É uns trem surreal, assim, que acontece. São raras as sessões que acontece isso, mas quando acontece, até eu mesmo fico impressionada. O quão, assim, vasto é esse universo, sabe? É infinitas possibilidades, literalmente. Eu tô querendo ver o chat aqui, mas eu não consigo nem tocar, porque estou com medo de cair a live. Ah, Tem algum comentário? Capaz, viu? Você tinha que ter um computador ou celular de outra pessoa aí, você não tem, não? Então, meu computador, eu tenho um computador, só que a tela dele, a imagem dele não fica muito boa, então eu prefiro fazer no celular, porque Não, por enquanto tá de boa aqui. A imagem do meu computador fica meio, não ficou tão nítida, sabe? Só uma lembrança que o Cinefy J Mark tá falando aqui que tá ficando sem bateria, mas depois a live vai ficar aqui para quem quiser assistir, né? Vai ficar para sempre aqui, como se diz. Então, você quer que eu aborde um pouquinho sobre chips e implantes? Sim. Então, os chips são colocados na gente em alguns locais em específico que eu encontrei em clientes, tá? Uma cliente minha que estava também passando por muita confusão mental mesmo, ela estava com um chip na frente do terceiro olho aqui, justamente para bloquear a visão e a abertura desse chakra, né? A grande maioria das pessoas tem. Pessoas que são muito fanáticas, que têm ponto de vista muito quadrado, né? Não, são vários motivos para que a gente fique suscetível a colocar chip na gente. Normalmente é quando a gente segue uma linha quadrada, assim, só acredito nisso, só vejo isso, porque está ali bloqueada a visão do terceiro olho. Porque quando a visão do terceiro olho ela está aberta, aquilo tudo pode até parecer uma coisa muito estranha, mas alguma coisa em você vai dizer assim, nossa, isso faz muito sentido. Por mais doido que pareça, nossa, isso faz sentido. Mas é só a glândula pineal, mas também conectado aqui, né, o cardíaco. Então, o chip que eu tirei dela, quem colocou foi um mago negro. Normalmente eles colocam, sim, na frente da testa e na nuca, tá? Já achei de cliente na nuca, chip nos dois lugares, na testa e na nuca. Também um chip de um amigo meu, que ele seguiu uma ordem aí, essas ordens doidas aí, e ele tinha um chip gigante no quadril. Sabe quando marca boi? Nossa, e não sente, não? A pessoa não sente, não? É porque é etérico, né? Não sei se sente, eu acho que ele sentia. Às vezes dá problema no quadril, entendeu? Dá problema de saúde, problema no quadril, desgaste no quadril, algumas coisas assim. Mas esse chip que estava no quadril dele, gigante, era para marcar ele sendo daquele grupo. Só que ele tinha, nesse processo, a gente tinha acesso ao registro acástico da pessoa. E nesse processo ele tinha saído desse grupo, ele não queria mais fazer parte desses magos aí, magos negros. E aí eles perseguiam ele, e nesse chip que eles colocaram no quadril dele, eles liberam um monte de coisa ruim, né? E a vida do cara toda bloqueada. Pensa numa vida bloqueada. Uma pessoa de 40 anos, que praticamente nunca namorou na vida, estudou, trabalhou com coisas que nunca rendeu muito dinheiro, mora com a mãe, com o pai, não estava nesse período ele estava desempregado, bloqueado
total. Total na vida. Nossa, isso aí preço foi até E sem simples fazer, né? perspectiva para nada. Hã? Isso aí foi até simples para eles fazer, né? É muito triste. Mas esse meu colega, ele tinha entrado para essa ordem, ele fazia parte. Ele era meio que torto antes, né? Fazia umas doideiras, uns paranauê antigamente. Só que ele parou. Então, ele estava com esse chip gigantesco, essa marca dessa ordem. Então, fui remover a marca, né? O chip do quadril. Na hora que eu fui remover o chip do quadril, adivinha quem que apareceu? Quem colocou o chip, né? Então, aí foi um processo doido, porque apareceu uma falange desses magos. Então, foi uma sessão que demorou também um bom tempo, porque tive que encaminhar esse tanto de consciência para a luz. E mago negro, você não fala assim, quero encaminhar esse mago negro para a luz. Não é assim, não. Você tem que saber o nome, né, para poder encaminhar, porque se não souber, eles vão continuar aí. Então, é todo um processo assim. O chip é justamente para bloquear que você veja, para bloquear que você entenda, para bloquear que você tenha compreensão. Por que que eles fazem isso? Gente, se nós tivéssemos a noção da capacidade que nós temos, nós estamos muito aquém de quem a gente é de verdade. Mas, assim, pensa num aquém bem distante, muito distante. E mesmo eles fazendo todos esses movimentos, tentando atrapalhar a gente ainda dá coisa boa, né? Por mais que pareça que está tudo ruim, que pareça que está tudo ladeira abaixo, não é bem assim. É só um padrão que você está reconhecendo aí. Mas se você expandir, for buscando autoconhecimento, fazendo meditação, cuidando de você, não caindo em cilada como vício, porque eles adoram quem é viciado, adoram. Não é só viciado em drogas, essas coisas, não, viciado em sentimentos mesmo. Mas é muito mais difícil viciar, implantar mago negro, né? É muito mais difícil o mago negro implantar numa pessoa que não tem vícios. Vício em pornografia, vício em jogos, vício em droga, vício em cigarro, tudo que é vício. Fica muito difícil, o mago negro tem interesse, né, nessas pessoas. Mas pode acontecer. Nada é impossível para essas consciências. E como que a pessoa Agora, evita ser atacada por ele? Como é que a pessoa evita ser atacada por eles, pelos magos negros? Então, quando você melhora a sua frequência, você evita um monte de coisa. E como que melhora a frequência? A coisa mais simples do mundo. Um exercício de respiração. Você acredita que o exercício de respiração faz uma diferença danada na vida de uma pessoa? Você acredita, Wellington? Aí... Você acredita? E a gente não tem costume de fazer, né? Sabe o que é o ar, gente? Eu vejo o prana, sabe? Desde do processo que eu passei de despertar, eu achei que estava com problema de vista, vendo um monte de chuvisquinho na minha vista, mas não é. É o prana, a energia da vida. Energia da vida. Quando eu respiro direito, o que eu estou trazendo para dentro de mim? Vida. Deus. O Criador. Se não respirar, você morreu. Tão bobo, né? Olha que bobagem, é o ar. Agora, ô Emília. A gente fica 40 dias sem comer. E quantos minutos sem respirar, né? Não é não? Fala de novo, que deu uma cortada aqui para mim. Percebi, não, eu perguntei pra você quantos minutos fica sem respirar. Fala de novo? Quantos minutos fica sem respirar? A gente não fica 5 minutos. Aí. E fica a gente 30 não consegue sem ficar comer. 5 minutos. Fica 30 dias sem comer. 40 sem comer, 6 dias sem beber água, mas sem respirar, a gente não é nada. E o oxigênio é energia divina, é energia do prana, da vida.
5 dias, tudo sem água? Fica, acho que fica até Nossa 6. Senhora. Não tenho certeza absoluta, não. Estou dando um chutômetro aqui. Mas é mais ou menos isso aí. Não, que eu ia te perguntar outra Então, coisa, como que eu faço para saber se eu tenho um chip? Porque algumas coisas que você falou acontecem com muita gente. eu Você posso falou olhar aqui óbvio, até agora, se você comigo. permitir. Até comigo, aham. Pode olhar. Você permite? Uhum. Você me permite? Sim. Não assusta, tá? Se eu tiver, 2 implantes? eu vou querer Ele tirar ele tem de qualquer 2 chips? maneira. Hã? 2 chips? Não, é fácil tirar. Relaxa, calma. Ele tem 2 chips, o Wellington tem 2 chips. 2 chips. Quantos implantes? 32 implantes. 32 implantes. Por isso que eu já notei que a vida nossa, a vida não. Você tá com o implante, ó, no chakra da coroa? 2 implantes no chakra da Por isso que coroa. o canal aqui não cresce rápido. Eu trabalho, faço. E não vai pra frente. E já não é só você que Deixa eu já ver se tem falou algum isso aqui. bloqueio no seu canal. Deixa eu ver se tem algum bloqueio. Na verdade, o que pode ter no canal? Energia de maldição? Tem energia de maldição no canal do Wellington? Olha Tem que aí. limpar, tá? Tem que limpar. Depois vai ter que conversar sobre isso. É, é, Isso aí eu posso te ajudar a limpar a energia de maldição. Tem só um nível de energia de maldição no Não, canal dele? você raciocina aqui, ô Emília. Não, não tem Nós tá só um fazendo, nível de maldição, aí tem mais. Maldição nós tá lançada por fazendo, pessoas? nós tá fazendo uma coisa Lançada. tão Só um simples. minutinho. 1 minute. É Mago Negro? O Mago Negro lançou maldição no canal dele? Jorge. Mago Negro é o Jorge? Jorge. Você me permite encaminhar o Jorge para a luz? Sim. Tem Grey aí também. Ó, ó, esses bichos, imagem, bicho de pelúcia, tá? Vocês acham que assim, evangélico, você lembra que evangélico adora falar assim, gente, a gente não cultua imagem, que a imagem tem entidade lá? Já viu o evangélico falar isso? Uhum. Não é mentira. Não é mentira. Só que o que acontece? Não é daquela forma que eles fazem. É tipo no filme do Harry Potter, já viu? Quando ele sobe as escadas, aquelas imagens, tudo lá. Aham, Então, fica tudo mexendo. Aham, lógico, já vi. já tive que fazer processos com isso também. Eu tinha uma imagem aqui que eu ganhei, eu achava que era Saint-Germain. Aí um dia minha amiga, eu mostrei pra minha amiga e falou assim, nossa, você tem uma cara brava, que tem uma cara assim. Eu falei assim, amiga, ele é do bem e tal. Eu tinha mais de 6 anos, devia ter uns 4 anos que essa imagem estava aqui comigo. O Jorge foi para a luz de todos os níveis? Jorge foi para a luz de todos os níveis? O Mago Negro Jorge foi para a luz de todos os níveis? Tem alguma entidade lá ainda? Grace, 5 Grace, acompanha na live. Então, posso falar uma coisa aqui, Emília? Você conseguiu dar uma olhada no meu canal? Você vê que eu tenho 3 mil inscritos e Deixa eu tem. mandar E essas consciências primeiro, porque. Deixa eu mandar essas consciências primeiro, porque eu não posso deixar isso vagando aqui, não. Aham. Só um minutinho.
pronto, agora pode falar. Não, só aí falar, depois você olhar meu canal pra você ver que você vai notar uma coisa muito estranha ali. Eu faço uma coisa tão simples os vídeos. Eu tenho 3.000 inscritos e só tem 20, 50 visualizações nos vídeos. As lives chegam no máximo a 150. É um canal que como se ele tivesse 300 de 3.000. Estranho, não é? Com certeza. Igual, olha que uma live simples que nós tá fazendo aqui. Tem 12 pessoas assistindo, de 3.000 pessoas. Então, tem que fazer uns desbloqueios aí, pode ter alguma coisa bloqueando aí seu canal. É muito importante que você seja íntegro no que você traz. Íntegro, sabe? Não pode ser fantasia, não pode ser lorota, não pode ser nada disso. Tem que ser íntegro, reto. Quanto mais reto você for, mais você vai atrair o seu guia, o seu amigo espiritual aí, que na verdade eu não acredito que é amigo espiritual. Olha aqui. Vou te revelar aí, tá? É um arcturiano, o guia dele. São 3 arcturianos que te acompanham, é isso? 3 arcturianos que te acompanham. E eu não E eles conheço. estão ali presentes? E eles não estão aí presentes. Então, numa live dessa, eles têm que estar com você. Quando você se colocar para falar a verdade, para ajudar a contribuir para a melhora do planeta, eles têm que estar com você. Eles têm que estar te acompanhando. Por que ele está te acompanhando? Porque tem outros seres aí te acompanhando. Eles não conseguem acessar a frequência. Então, precisa trazê-los de volta, tá? Trazer, melhorar você e trazer eles para perto. Eles vão te ajudar na sua intuição, vão te ajudar no seu trabalho, vão te mostrar para onde você tem que conduzir. Entende? Você vai flexibilizar essa conexão. Todo mundo tem essa conexão. Só que a gente tem que estar reto com o comportamento. E eu tenho uma outra desconfiança, Emília. Eu morei 15 anos na roça. Eu tenho quase certeza absoluta que eu fui abduzido, mas eu nunca fiz regressão. Você faz regressão em cliente, em pessoa? Não, né? A gente acessa, né? Eu não faço regressão, eu faço acesso. Eu vi uma bola de fogo voando em frente de casa, na roça. Eu vi uma bola de fogo voando em frente de casa. O Elton Sabino já foi abduzido? Nunca esqueci daquilo. O Elton Sabino já foi abduzido. Você já foi abduzido mesmo. Então, se eu fazer regressão, eu vou ter surpresa. Eu já falei, tá vendo? Minha mãe viu, meu pai, minha irmã. Não, você não vai ter nenhuma surpresa. Nós vamos. É divino ajudar o Elton. Hoje você tá com sorte. Eu sempre desconfiei disso, sempre. É divino ajudar o Elton? Eu já falei isso com pessoas aqui. Então, mas essas coisas, sabe, Wellington? Se a gente medita, se a gente medita, se a gente faz processo de exercício de respiração, se a gente melhora a nossa frequência, faz uma força, sabe? Sabe assim, uma força a mais, coragem de conduzir sua vida, coragem de, não, eu não vou ter medo de conectar com Jesus, por exemplo. Antes eu tinha medo, não é medo, eu tinha vergonha de conectar com esses seres elevados. Ele tá pedindo para você olhar para ela. Se você quiser olhar, fica à vontade. Se não, critério seu. Se ela quiser entrar em contato com você. Mas ela quer olhar o quê? Então, escreve aí, Mari, o que você quer que ela olhe. Se você tem chip. A grande maioria de nós tem chip implante. Os meus chips implantes, no dia que a minha colega foi olhar para mim, quando eu não sabia que a gente podia ter essa quantidade toda, e quando foi olhar clone também, que a gente também é clonado. Ela foi olhar para mim, eu não tinha nada. Eu não tinha nada disso. Maria, vou ver se dá para ver aqui, se é divino fazer isso, tá? Eu sempre olho se é divino, porque é divino olhar para Maria Cecília de Medeiros, se ela tem chip? É divino olhar? Não é divino, a gente precisa conversar depois. Não é divino olhar aqui na sessão, é isso? Não é divino. Então, eu não saio dela aqui, ó. Maria, depois que você entrar em contato com ela, ó. Depois você manda mensagem lá no direct do Instagram que a gente conversa. Aqui eu consigo olhar do Wellington, provavelmente, porque ele tá precisando, né? Tá assim, algum ser de luz que tá querendo ajudar, porque não é muito comum isso, não. Na verdade, eu nunca fiz isso em sessão nenhuma, em live nenhuma. Eu tô com o canal monetizado há mais de um ano.
Não ganhei nada, que até hoje eu não cobro o superchat do pessoal aqui. Eu não fico pedindo dinheiro, entendeu? Eu não ganho superchat, eu não ganho. Eu nunca ganhei praticamente superchat aqui. Eu sou monetizado. Aí tem gente que reclama dos anúncios. É a única forma que eu tenho de ganhar os anúncios. Os anúncios é a única forma que eu tenho de ganhar. Mas eu tô fazendo o meu aqui. Precisa desbloquear você para você ter até mais criatividade de como conduzir aí seu canal, entendeu? A Larissa também, se quiser olhar para ela, fica seu. Larissa? Isso, acho que é Larissa Rodrigues. É divino olhar pra... Gente, não vai ser divino olhar para ninguém. Mas depois, se me mandar mensagem lá no direct, aí eu olho para todo mundo. Aqui não dá. Aqui ao vivo eu não sei porquê. De novo? Mas não está divino. Não é divino. Você tem que ter uma autorização, né? Exatamente. Eu não posso agir por minha conta e risco, entende? Eu só acho com autorização. Eu já levei muito ferro não fazendo isso, entendeu? Já levei muito ferro, então eu não faço. Eu tenho que agradecer demais por ter olhado para mim. Agradeço muito. Depois a gente conversa para... Acabei de pôr seu contato. Então, você tem mais casos aí para contar de cliente seu, de coisa de implante? Pode contar, fica à vontade. Implante, nossa senhora, é o que mais tem. Pode contar. O que mais tem. Deixa eu ver aqui um bacana para compartilhar, que não tem tanta história maluca misturada. Porque normalmente tem muito envolvimento doido, né, assim. Então, assim, os que mais colocam em risco nessa questão toda são os magos negros, na minha visão, porque eles fazem feitiço, eles fazem bruxaria, sabe? Porque eles têm esse conhecimento. Então, eles usam muito dessas coisas, assim, baixa, e que a gente não tem expertise para isso. Olha para a humanidade, pessoal. Olha, Wellington, olha para a humanidade. Você acha que todo mundo tem essa expertise de perceber que tem um mago negro em casa, de perceber que tem essas entidades aí que fazem esse trabalho? Então, a não ser que mexe com o sobrenatural, né? Talvez. Nem todo mundo está falando a verdade, entendeu? O que acontece? Por que eu cheguei nesse caminho aqui? Vou explicar primeiro o que aconteceu comigo, que eu cheguei nesse caminho. Eu estava toda ferrada assim, igual estou compartilhando aqui com vocês. Por isso que quando eu falo alguma coisa lá no meu Instagram, eu falo para as pessoas não preocuparem, não endoidarem. Por quê? Porque, gente, se eu conseguir resolver, imagina, todo mundo consegue, sabe? Eu tinha um vício, eu tinha comportamentos ruins, eu conduzia a minha vida de uma forma muito ruim. Então, eu tive um despertar, eu passei por 3 meses. Boa noite, Silvana. Silvia, né? Silvia. Boa noite, Silvia. Eu passei por 3 meses, Wellington, de processo de transformação. Quando eu percebi, minha casa estava cheia de entidade, lotada, impregnada nas paredes, sabe? De tanto vício, miasma, lava astral. Você quer um trem ruim, miasma, lava astral, ou trem do mal, esse troço, horroroso. Então, eu despertei, eu recebi um chamado, como se eu estivesse no deserto, sabe? Tive a vontade de Deus, mas não queria uma vontade de Deus de religião, isso não me preenchia mais. Então, eu comecei a meditar, eu comecei a seguir alguns canais no YouTube, comecei a meditar, comecei a fazer Ho'oponopono, comecei a fazer exercício de respiração, e eu comecei a sentir melhor, e fui sentindo melhor, e tinha dia que eu estava pior, mas eu ia melhorando, e nesse processo, entre melhor e ruim, até que eu consegui manter um padrão. E desse padrão, eu comecei a entrar para esse universo. Comecei lá pelo Reiki, e comecei, depois de um tempo, estudando psicologia, mas não era para mim, não falava condizia com o meu coração. Na verdade, sempre a Matrix me bloqueou, sempre, tipo, não me bloqueou por culpa, mas sempre me empurrou para fora, porque realmente não é aí para mim, sabe? Não era esse universo para mim. Meu universo é esse aqui que eu estou compartilhando com vocês. Então, eu sempre, aí fui melhorando, tendo um monte de desafio, tendo um monte de coisa, e fui fazendo curso, tudo para me auto-trabalhar. Eu nunca entrei para esse universo, nem de longe,
Nem de longe, nem no meu pensamento mais otimista, eu pensava que eu ia ser terapeuta. Nem no meu pensamento mais otimista. Mas o que aconteceu? Diz que quando você está preparado, as pessoas chegam para você. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas no ponto de ônibus me pedindo ajuda, começava a conversar e me falava, começava a falar e pedir ajuda. E eu orientar e o negócio resolver muito rápido. E aí eu falei assim, gente do céu, o que está acontecendo, né? Como é que essa pessoa está com um problemão ali? E eu ensinei o que eu estou fazendo para ela, o que eu praticava. E a pessoa resolveu o problema assim, num susto. Não tô zoando. Pessoa que não dormia. Tô tempo sem dormir, tô sentindo isso, tô me sentindo. Meu patrão vai me mandar, tá me forçando, tô achando que vai me mandar embora. Eu tô com ódio, eu fico chorando no trabalho. Aí ensinei umas coisas para ele fazer. Aí ele fez tudo que eu ensinei para ele fazer. Em 3 dias, o patrão, o chefe dele, gerente dele na loja lá, que ele trabalhava no supermercado, repondo, chamou ele para almoçar. Aí chamou ele para almoçar. Aí ele foi. Aí ele virou, me ligou depois e me contou, Emília, sabe por que meu chefe está me tratando daquele jeito? Porque ele queria que eu subisse de cargo e estava me preparando para assumir a administração de uma área do supermercado. E eu falei com ele, tá vendo? Mas ele estava sofrendo, ele queria pedir demissão, porque não estava aguentando a sobrecarga do chefe dele. E ele melhorou. Depois, ó, no dia que eu conversei com ele, passei para ele umas dicas para praticar, que é isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Uma meditação guiada que eu tinha feito, e exercício de respiração. Olha só, como é que a live está mais sustentada, né? Parou de cair. Então, ele fez tudo que eu indiquei. Subiu até a audiência, ó. Você já está com quase 20 tá vendo? assistindo nós. Exatamente, tem que fazer uma limpezinha aí, sim, rapaz. Então, tudo isso ajudou ele não estava dormindo. No dia seguinte que eu passei uns exercícios para ele fazer, eu fiquei, no outro dia eu mandei mensagem para ele, assim, umas 11h30, meio-dia. Falei assim, e aí, como é que você está se sentindo? Porque ele estava com sintomas, assim, de suicídio, de depressão, sabe aquela coisa, esse pensamento torto, né? Aí esse menino não respondeu. Deu 4h da tarde, esse menino não respondeu. Eu falei, meu Deus, o que será que esse menino arrumou? Aí, lá para 6h da tarde, ele me respondeu que nesse dia seguinte era o dia de folga dele. E 9h da noite, mais ou menos, que a gente tinha conversado. Ele falou assim, Emília, eu dormi. Eu não estava dormindo. Depois disso que você me falou, eu dormi 12 horas seguidas, acho que mais de 12 horas seguidas. E descansou. Então, o dormir também é muito importante. A gente precisa dormir para que o nosso organismo funcione. É raro. Nosso organismo precisa funcionar bem. Nosso organismo precisa funcionar bem. Por quê? Para a gente ter clareza mental. Porque quando a pessoa, quando está entorpecida por droga, por remédio, por alguma coisa, fala que viu alguma coisa, a gente tem que colocar, infelizmente, em pauta, porque ela não está com a lucidez dela, né? O que chama uma droga, uma maconha? Alucinógeno. Então, se a pessoa está lá vendo tudo muito colorido, tudo muito brilhante, desconfia, porque esse universo não é muito colorido nem muito brilhante, ele é muito igual aqui. Então, tem muitas coisas que a gente precisa. Como que eu fui aprendendo isso? Depois que eu comecei a meditar, gente. Quando eu comecei a meditar, eu fui clareando, expandindo a minha consciência, estudando, lógico, né? Porque não adianta começar a meditar e achar que já está virando um monge budista, não é por aí, né? Vai devagar e sempre com consciência, se abrindo. E meditar não é o fim do mundo, não é uma doideira. É a coisa mais simples do mundo, é você estar presente. Então, eu vou conduzir vocês aqui agora no momento de presença. Presença. Eu estou aqui 100% presente. Se eu estou aqui 100% presente, você acha que algum mago negro vai conseguir entrar na minha mente? Você acha que algum ser vai conseguir me abduzir? Porque eu estou aqui agora. Eu estou aqui sentada, percebendo minha cadeira. Eu estou aqui sentada, percebendo meus pés, minhas pernas estão cruzadas, eu estou com os pés no chinelo, meus dedos estão gelados, eu estou percebendo minha blusa, eu estou percebendo que eu estou um pouquinho, começando a suar, senti um pouquinho de calor, pelo fato de ter muita luz aqui acesa, e porque a janela está fechada.
Então, perceba você. Isso é integração total com você. E faça isso várias vezes durante seu dia. E quanto mais você fizer isso, mais consciente, mais presente você vai estar. Você acha que eu estando presente no meu corpo vai ser fácil me clonar? São clonadas pessoas que estão vivendo no passado e ansiosa pelo futuro, o tempo todo. Agora, quem está presente ali, focado, é impossível te clonar. Porque a clonagem, ela acontece a partir do momento que você está vivendo num momento que não é o seu agora. E aí, esses seres, esses magos negros, essas consciências aí, como eu falei, que são espertinhos pra caramba, eles pegam esse nosso corpo, esses nossos corpos aí, fragmentos nossos, que ficam vagando aí, e colocam aí num planeta, colocam aí num universo fantasiado que eles criam, e conduzem a nossa vida aqui de alguma forma, sabe? É como se a gente fosse marionete. É clone. A gente é clonado. Então, às vezes, a gente tem muito medo de alguma coisa, muito medo do sobrenatural. Provavelmente é clone, porque eles induzem isso na sua mente, induzem isso numa parte sua, numa consciência sua. É clone. Então, tem muitas coisas. Por isso que eu acho que o ser humano é muito sensacional, cara. Porque tem tanto neguinho tentando fazer tanto mal pra gente, usando de tanto subterfúgio. Por quê? Porque eu não ia fazer isso com um trem que não valesse nada, que não tivesse o mínimo sei lá, que eu não fosse tirar nada daquilo. Então é porque a gente é você muito acredita que sensacional. quem faz recebe de volta? Eles têm o processo deles também, não é de graça. Mas o que acontece? Deixa eu te explicar. Eles burlam o processo reencarnatório. Eles burlam. E eles vivem nesse universo etérico aí. É lógico que mais cedo ou mais tarde tem as consequências. Mas o importante que eu acredito, que eu sinto no meu coração, que para Deus, é que nós nos tornemos conscientes. É que nós nos transformemos. Porque aí essas consciências vão parar de fazer isso, porque eles não vão ter acesso a gente. E eles vão ter que debandar. Entende? Se eu estou ali sugando energia de um campo de força energético aí, vamos lá, de uma fonte de energia. Mas se essa fonte de energia parar de me ceder energia, eu não vou ter como alimentar dela, eu vou ter que sair dali. Então, é isso que está acontecendo também nessa transição planetária. O planeta Terra, ele está ascendendo. E ele ascendendo, ele vai subir de padrão. E quem ficar numa frequência abaixo, quem ficar aí, né, conduzindo a vida de qualquer jeito, cheio de vício, cheio de doideira, vai para um lugar onde a frequência é adequada. E aí, nessa onde a frequência é mais adequada, essas consciências, tá cheio desses seres aí. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorando a nossa frequência, construindo um mundo novo, construindo uma sociedade nova. Como que a gente constrói uma sociedade nova? Melhorando a gente. Ei, Fran, linda. Fran foi minha cliente de mentoria. Maravilhosa, gratidão, querida. Uhum. Então, quanto mais a gente cuida da gente, Wellington, quanto mais a gente busca essas práticas simples, a gente fala assim, não, Deus está lá longe, né? Gente, Deus é o ar que você respira, cara. Deus está aqui e agora nessa live. Ele não podia aproximar muito, porque estava muito denso aí, mas ele está. Então, a gente precisa trazer ele, trazer. Afasta essas consciências que não servem para nada, que estão aí só, né, usando a gente como ratinho de laboratório, mas também eles não são muito não são, vamos falar assim, a gente não é vítima. A gente que tem comportamentos que fazem com que atraia essas consciências. Muitas pessoas reclamam da roda de Sansara. Não, eu estou presa aqui na roda de Sansara. Cara, olha para a sua vida. Se os problemas estão se repetindo diariamente, você também está preso.
Se sua vida não resolveu o problema de relacionamento, não resolveu o problema de trabalho, é porque você também está preso, está sempre voltando àqueles problemas, está preso. Não preocupa com o depois, olha o agora. O que eu posso resolver aqui e agora? O que eu posso transformar na minha vida aqui e agora? O que eu posso fazer por mim, a meu favor? O que eu posso fazer a meu favor? Primeira coisa que eu fiz, parar com os vícios que eu tinha. Isso foi uma virada de chave. Transformou minha vida. Parei de ver pornografia, parei de ter pensamentos fofoca, também energia horrorosa, comportamentos, ações, Então, pensamento. Oi. O que acontece, vamos supor, igual você está falando dos vícios, que a pessoa que tem muito vício, né, e às vezes comete um suicídio, alguma coisa assim, como é que ela é tratada do lado de lá? É outro sofrimento, né? Então, vou te contar 2 casos sensacionais que aconteceram comigo. Tem consciências que vão sim para esses locais aí, sabe? Eu gosto muito de fazer essa referência àquela novela A Viagem, que vão sim para aqueles lugares. Vão sim, alguns vão. Tá louco, não queria. Mas tem outros que tomam outros rumos. Só a título de conhecimento, tá? E esse caso é específico, eu não sei por quê. Estava pairando aqui onde eu moro uma nuvem preta que acontecia um monte de coisa, toda semana tinha alguém que morria, alguém que tipo, tinha um problema muito sério, e estava assim, passando, e eu estava percebendo que tinha uma rota, sabe? Tinha uma rota, aqui na rua da minha casa, na rua principal, e um dia eu caiu minha ficha e falei, gente, tem alguma coisa esquisita. Nada é só aquilo que a gente vê, gente. Nada. E um vizinho meu tinha acabado de suicidar. Mora na esquina aqui, tem 2 casas de distância da minha. E aí eu perguntei minha professora, isso eu era bem novata aí nesse universo aí de mais sobrenatural, né? Então eu perguntei à professora que eu falei com a minha professora que eu vi uma nuvem aqui, tinha uma nuvem pairando aqui, e que se eu podia encaminhar, tirar essa nuvem daqui. Ela falou assim, Emília, você precisa de autorização. Eu falei assim, poxa, eu moro aqui nesse condomínio, eu sou uma autoridade aqui, né? Aí ela falou assim, você pode tentar. Aí eu falei assim, vou no criador. Aí pedi o criador. Então o criador me permitiu, e eu fui e encaminhei, tirei, removi, fiz o processo todo com o criador, né? Porque não sou eu que faço, é ele que realiza. Então eu fiz todo o processo junto ao criador, removemos a nuvem, e aí eu tinha a ilusão de achar que a gente tinha que encaminhar todo mundo que morre para a luz. Só que a gente não tem essa autoridade. Também é outra coisa que eu aprendi. E aí eu falei com o criador, encaminha fulano para a luz. Só que aí, na hora que eu estava pensando nessa pessoa, ele entrou assim, é como se eu estivesse aqui numa sala. E ele entrou assim, sério, e eu nunca tinha conversado com ele. Eu estava no 7º plano, tá, gente? Estava lá junto do criador, lá. Quem quer conhecer, busca um pouquinho, compreender o que é o Theta Healing, tá? O Theta Healing a gente adentra o universo dos sonhos do criador. É o 7º plano. Então, o Theta, a gente entra dentro da gente no estado de Theta, que é o 7º plano. A gente passa por alfa, ômega, beta e teta. E tem o gama, né? Beta é o que a gente está usando aqui, alfa, que é a energia mais, aquela, quando a gente começa a ter aquele soninho assim gostosinho, aquele relaxamento, aí vem teta, depois gama. Então, nessa frequência de teta, a gente acessa um monte de coisa. E eu estava nessa frequência de teta, que é a frequência do criador. E esse moço apareceu para mim, e sério, assim, sério.
E aí eu percebi que ele não tinha só feito, ele fez duas coisas para morrer mais rápido. E ele sério, aí eu vi ele assim, tipo, o que eu vou falar, né? Nem pensei em nada. E aí ele foi encaminhado pro criador. Ele foi encaminhado para o criador. Então, assim, nem todo mundo vai para o mesmo lugar. E também, nem todo mundo a gente tem autoridade para Eu só influenciar não conhecia no ele. lugar. Você não conhecia ele. Eu conheci de vista, só de vista, nunca conversei. Estou só conferindo o campo aqui se a energia está favorável, tá? E eu não queria ir para um lugar daquele lá de jeito nenhum. Então, Não, mas a gente vai. gente, não façam isso, não Ou a tirar a gente vida, né? vai. Então, deixa eu te contar outro caso aqui do cliente. Teve um cliente meu que estava em coma. E a irmã dele me pediu, isso foi em 2020, lá na época do auge da pandemia, que ele pegou o Covid. E aí, a minha cliente me pediu para enviar reiki para ele. E aí, no processo lá que eu estava enviando reiki para ele, eu vi uma criança de 10 anos fazendo pirraça, não querendo voltar. Queria morrer de qualquer jeito. Essa foi a minha experiência com ele. E aí eu fiz todo o processo, né? Todo o processo, 1 hora de sessão, aquele trem todo, tá. Passa um dia, no outro dia esse moço acorda do coma. E aí ele, com dificuldade de falar, porque ele estava tão fraco, gente, que, nossa senhora, assim, praticamente ele não tinha musculatura mais. Aí ele foi e contou que a experiência que ele estava lá, preso lá, era que ele estava sendo dilacerado por um touro e um leão. O tempo todo que ele estava lá no coma, ele estava sendo dilacerado por touro e leão o tempo todo. Era como se ele fosse dilacerado e voltasse. Aí fosse dilacerado de novo e voltasse. Dilacerado e voltasse. O como você Dilacerado não e sabe voltasse. se você volta, né? O como você. Ele não queria voltar. Esse que era o problema. Ele queria morrer. Então, isso, ele atraiu um looping para ele. Ele estava preso, olha só. Toda hora acontecia a mesma coisa. Isso é um looping. Então, ele estava sendo dilacerado e voltava, dilacerado e voltava. Mas só que eu já sabia que era isso. Porque estava pirraçando que ele não queria voltar. Ele queria morrer. Ele queria uma forma fácil para isso. Então, ele pegou Covid e a mulher dele até me relatou. Emília, eu recuperei rápido, mas ele se entregou. Porque ele estava frustrado na vida, a vida dele não estava do jeito que ele, né, queria e tal, sempre frustrado e culpado e sentindo um monte de coisa. Então, a culpa, Suicídio, né? ela também, a culpa conduz a gente a um inferno de looping. Eu não sei se vocês assistiram Lúcifer, aquela série do Netflix, mas ela é muito interessante se você for com olhos de quem quer ver. Então, eu aprendi muito naquela série. Tem umas coisas idiotas, lógico, mas eu aprendi muito. Uma das coisas que as pessoas que morriam no Lúcifer, elas ficavam presas no looping onde elas se culpavam. Então, perceba que as pessoas mesmo se conduziam ao inferno pela culpa. E o Lúcifer, nessa série, ele fala que é muito difícil a pessoa sair desse looping, porque ela não se perdoa. Então, isso tudo é uma autoanálise. Olha só o conhecimento que isso traz para a gente. Mas, ô Emília, aquele lugar lá do Alexandre, lá o Vale dos Suicidas, ele é muito grande. Não existe saída ali, né? E ela não sai fácil ali, não, né? O que acontece? Você lembra? Também tem um filme do André Luiz, do Nosso Lar. Que acontece? É você se perdoar, você se permitir. Se permitir ser ajudado, se permitir pedir Jesus, chamar Jesus. Se permitir, se o Alexandre ele tivesse ali batido, é porque ele não foi para o humilde, ele foi para a vingança. Então, se você bate o joelho no lugar daquele ali e clama por Jesus, por Deus, por seres da luz, você acha mesmo que você vai ficar preso no lugar daquele? Claro que não.
Gente, Deus é só amor, gente. Deus é só amor. Deus não é julgar, Deus não é criticar, Deus não é condenar, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é criação desses consciência doida aí e reproduzido pelo ser humano. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem um caso aqui, ô Emília, meio interessante, que eu acho que é igual. O Lázaro Barbosa, pra você. Com certeza, pelo jeito que ele morreu, que ele foi assassinado, ele ficou jurando vingança, você acha que não? Quem que é Lázaro Barbosa? Quem que é esse? Aquele que levou 36 tiros, que ficou. Que a polícia ficou caçando há 2 Eu não anos assisto atrás. o jornal, não. Eu nem sei o que é isso. Ele levou 36 tiros. Nesse caso, é suicídio, lógico, né? Então. Aí tem um monte de obsessor que faz com que o cara. Ó, pensa aí, como eu falei com você. Na sua situação, você está chipado e implantado. Agora, imagina um ser que está todo ferrado na vida. Você acha quantos chip implante tem ali? Então, a pessoa não está com a clareza dela. Quantos obsessores estão ali tentando destruir, porque vem vingando de outras vidas. Eles vêm se degladiando, se vingando aí, ó. Isso acontece demais. Também. Então, eles querem destruir o cara. Então, eles... encosto também influencia mentalmente, sabe? Um monte de influência. Então, uma pessoa dessa, quando você vê uma pessoa dessa, não é essa pessoa mais que está ali. O que está nela ali é uma coisa tão distante que você não faz ideia. Muito distante. A consciência dela está muito distante. Teve um senhor que estava com... com magia negra. Ih, foi muita coisa falada. Matou gente, matou família. Muita coisa. Ó, deixa eu te contar um caso de uma cliente aqui, de uma amiga minha. A gente vai fazer uma troca, e aí eu pedi auxílio dela em umas questões aqui na minha casa, comigo, né? Coisa boba, que às vezes eu fico ansiosa. Aí eu acho que foi Deus que me conduziu para ajudá-la, sabe? Aí ela me falou, Emília, eu tô aqui na casa do meu pai, mas tô sentindo fraca, tem dia que eu não consigo levantar da cama. Aí eu falei assim, amiga, tem coisa aí, né? Aí eu falei assim, manda umas fotos do seu pai. Na hora que ela mandou as fotos do pai dela, eu falei, nossa, mãe do céu. Ele deitado assim na cama, e em cima dele tinha uma prateleira lotada de garrafa de bebida. Tinha assim umas 50 garrafas de bebida com cerveja, com lata de cerveja. Ele não conseguia beber mais. Mas ele deixava aquilo ali. Agora, imagina o tanto de entidade que não estava ali. Cara, eu passei um aperto com esse processo. Durou umas 3 semanas. E essa menina em pânico lá, porque ela chegou a ver Mago Negro andando lá. Então, aí, falei com ela, olha, eu estou disposta a te ajudar. Se estiver disposta, a gente mete o pé na porta. Foi um trabalhão doido, porque tinha muito obsessor naquelas garrafas. Falei, bota fogo nessa merda, tira isso daí, ele não quer. Então, eu fiz... Aí que foi mais doloroso, porque se tirasse, já era meio caminho andado, se botasse fogo, se sei lá, enterrasse aquilo, sei lá, que precisava ser feito ali. Queimar, né, no mínimo. Então, eu estava cheio de encosto, cheio de obsessores, cheio de coisa. Olha, eu chuto aqui de obsessores, não vou nem chutar, vou olhar quantos obsessores tinha naquela casa. Quantos obsessores? 162 entidades. Agora, encosto, amigo, ó, 3.163 encosto. Mas tem aquele encosto que está ali perdido, né, morreu e não sabe que morreu, e tem aquele encosto que se aproxima da pessoa pelos vícios. Então, ele tinha muito vício com bebida, e também ele fazia alta orgia lá na casa. Então, essas consciências adoram esses locais. E lotavam a casa. Pra você ter ideia, a rua estava lotada de consciência. Lotada de consciência. E na casa. E aí ela fez a limpeza, eu ensinei para ela fazer uma limpeza na casa, para remover encosto. E ela fez um dia, ela fez 2 dias, eu fiz uns 2 dias. Aí teve um dia que eu falei assim, olha, eu não estou sentindo melhora na energia, eu vou ter que te ajudar aí. Então,
projetei mentalmente e fui lá na casa. E aí, tudo que eu fui vendo, eu fui tirando, fui removendo, fui atuando, fui limpando, E aí, o que acontece? Depois disso, eu fiz um trabalho dela com ele, um exercício do perdão, que chama. Então, ele foi melhorando, ele falava tudo embolado, ele falava coisa de quando ela era criança, ele estava todo, assim, sequelado mentalmente. Agora, presta atenção, você me fez a pergunta sobre o rapaz, olha como é que faz conexão com isso aí que você perguntou. Você falou, o cara, como é para onde que ele vai? Olha a consciência. Então, esse moço, ele estava totalmente loprado mentalmente. Totalmente. Ele brigava com ela, ele não queria ela perto, ele xingava, ele pensava que ela tinha 12 anos e falava para ela ir para escola. Beleza. Depois dessa limpeza, eles tiveram uma reconciliação maravilhosa. Esse moço tomou a consciência, ele estava presente ali. Não tinha nenhum obsessor, não tinha nenhum mago negro, não tinha encosto. E aí ele era ele. E ele foi carinhoso com a filha, amoroso. Ele via ela na idade que ela estava. Transformou. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tenho depoimentos, a gente só não fez live sobre essa questão, porque ela veio passando sobre um monte de processo aí, e acabou que a gente não conseguiu fazer uma live. Mas eu tenho um monte de depoimentos no meu Instagram, eu tenho um monte de live com cliente no Instagram. Lógico que a gente não vai abordar esse tema igual eu estou abordando aqui, porque as pessoas ficam inseguras, né? Em outubro, novembro, nós vamos marcar outra. Já fica o convite. Tem muito depoimento no meu Instagram. São depoimentos assim, Emília, eu te agradeço por isso. Mas são depoimentos, por trás desse agradecimento tem coisas imensas, assim, entende? Então, é tomada de consciência mesmo. A gente precisa acordar. A gente está muito aquém de quem a gente é. A gente está muito aquém de quem a gente verdadeiramente é. Para Deus, Wellington, a gente é um diamante. Um diamante. Só que a gente está muito aquém desse diamante. Porque a gente está aí, distraído. Não é nem responsabilidade desses magos negros, desses encostos, não. Eles são atraídos, frequência. Né? Apareceu um trouxa. Sabe aquelas pessoas que gostam de levar vantagem com os outros? Então, é mais ou menos isso. Apareceu um trouxa vagando ali, eu sei tirar proveito disso, então eu vou roubar ele todo. Né? Quando a gente vai estrangeiro lá para viajar fora do Brasil, tô lá passear na Torre Eiffel lá, nossa, com o celular caro, com bolsa cara, aí chega um bandido e me rouba tudo. É mais ou menos por aí. Eu tô lá vacilando, eu não tô atenta. Então, é aí que a gente leva fé. É aí que a gente, né? A gente passa por desafios. Lógico que tem questões igual você, criança. Tem muita criança abduzida. Por quê? É porque por causa da pureza, eles violam essas questões, sabe? Mas se a gente adulto tomar consciência e começar a se modificar, isso vai parando de acontecer com as nossas crianças. Porque a frequência vai mudar do planeta. Então, esses seres, essas consciências, eles não vão ter mais acesso a gente. Então, eu ia te perguntar aqui. Você sabe que muita gente morreu de Covid, né? Milhões de pessoas. Você afirma que o Covid é suicídio ou foram tudo morte normal? Deixa eu te falar. Não fala sobre isso no seu canal, não, porque eles vão acabar bloqueando você. Fala de outra forma. Porque eu falei isso num vídeo em 2020 e eles bloquearam meu canal agora. Eu não estou podendo fazer live no meu canal por causa disso. Então, eu acho assim, que melhor para você a gente nem tocar nesse assunto. E depois você baixar e limpar. Baixar o vídeo e limpar essa parte para não prejudicar você depois. Você tem canal? Se você quiser colocar o link aqui, porque eu não peguei o link do seu canal, não. Se você tiver, pode deixar aqui no... Quem me segue, a pessoa que quiser tirar dúvida, esclarecimento. Gente, eu não deixo ninguém sem resposta, porque o que acontece? Quando eu passei por vários problemas na minha vida,
Por muitas vezes eu fiquei, algumas pessoas me ajudaram, mas por muitas vezes eu fiquei vagando aí sozinha. Então, eu não quero, eu não quero deixar ninguém que me pedir ajuda na mão, porque eu não acho isso legal. A gente que está aqui, a gente está numa linha horizontal, sabe? Mas tem algumas pessoas que já acessam a vertical. Então, custa a gente ajudar, a gente somos todos por um e um por todos. Não adianta a gente querer achar que a gente está lá, não, tô na frequência gama, já tô com os arcturianos, já tô vibrando, e largar o povo para E não tem trás. Não é nada, assim né? que funciona. Não tem Mas não nada, é na assim que verdade. funciona, não é assim que funciona. O que funciona é a gente parar de brigar, e olha da espiritualidade. Você vê um monte de professor meu que eu parei de seguir, parei de acompanhar, porque eles ficam competindo. Eles não, É eles igual querem eu. Eu querem assisti te o canal de um. ajudar, mas depois não quer nada não, sabe? Porque você começa a brilhar, eles não querem que você apareça mais que eles. Então, a gente não é muita pessoa para expandir a E não consciência. te conhece, né? Não conhece a gente. Não dá para entrar nessas competições chulas. A gente tem um processo muito maior do que a gente aqui acontecendo, mas muito maior. Isso é uma ilusão. E aí você vê, eu já, como é que fala? Eu já sucumbi o ego. Já sucumbiu nada, porque tá cheio de ego, sabe? Tá mandando maldição para os outros, porque não concorda com a posição, o comportamento do outro, do coleguinha, sabe? Então, eu cortei geral, e agora, graças a Deus, a minha conexão é mais direta. Graças a Deus, né? E eu também não tenho motivo para temer, porque eu tenho acompanhamentos, eu tenho orientações. Então, graças a Deus, nossa, eu só tenho a agradecer a Deus. E o que eu queria falar, que eu mudei, acabei mudando de assunto, é que em 2020 eu vi pôr do sol todo dia, todo dia. E aí, num desses dias, na virada do ano, tá chegando a virada do ano, eu fui enviar reiki para o planeta Terra. E na hora que eu fui enviar. Ei, Isso, Rose! Rose, Rose, minha cliente? É a Rose, minha cliente? Responde aí, Rose. Você souber o trabalho sensacional que essa mulher está fazendo? Assim, é Deus que está. Nossa, é uma coisa linda. A gente tem feito, atuando, limpando o campo de uma cidade. A gente tem trabalhado numa cidade que a gente fechou um monte de bunker sombrio lá. Agora, ô, Emília, eu vou te perguntar uma coisa aqui, antes de encerrar aqui. Para você, qual o caso de ufologia mais real para você que já aconteceu aqui no Brasil e que foi muito ocultado? Varginha, Operação Prato? Ou você não opina, né? No caso, você não fala. Então, eu Eu não acho sei, Varginha. sabe? Assim, eu já vi uma série falando sobre essas questões de ufologia, mas teve uma questão. Deixa eu só contar essa questão de eu enviar reiki para o planeta. Aí eu estava enviando reiki para o planeta e comecei a chorar. Chorar porque eu comecei a perceber um pouco da dor do planeta. Ei, linda! Ai, Rose, a gente tem feito um trabalho lindo. Qualquer dia eu falo sobre isso aqui. Então, eu comecei a enviar reiki para o planeta e comecei a chorar, chorar, chorar. Eu estava sentindo 1/1000, com certeza, do que o planeta sente. E no dia seguinte, eu fui ver o pôr do sol e me comprometi, fiz uma aliança com a Terra. E eu disse que enquanto a Terra precisar de mim, eu ia estar ali por ela. Não interessa o tempo que for, porque a vida é eterna. Então, para mim, não tem problema nenhum se eu ficar aqui milhares de anos auxiliando no processo da Terra, se Deus me der essa competência de fazer isso. Então, depois que eu fiz essa aliança com a Terra e com Deus, aí eu tenho feito um trabalho de limpeza no planeta, de enviar encostos, de acabar com trabalho de magia negra que é feito na Terra. Você não faz ideia do tanto que a Terra sofre. A gente fica aí, a Matrix fica aí falando, não, nós estamos desmatando a Terra, nós estamos isso, não tem nada a ver com isso.
Isso sim acontece por causa da nossa ignorância. Isso também prejudica a Terra, mas o que prejudica é a frequência. Esse trabalho de magia negra é maldição, é fofoca, toda essa energia pesa demais no campo da Terra, e é isso que dói. Para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero explicar, imagina uma mãe muito amorosa, mas que ama, assim, não é o amor da nossa mãe, não, multiplica isso. E essa mãe ama tanto a gente, mas ela está ali vendo a gente se degladiando, fazendo magia negra, fazendo macumba, fazendo um monte de coisa negativa uns para os outros. E isso dói. E ainda desrespeitando ela, né? Não honrando, usar essa terra de verdade, amar essa terra. Então, o que aconteceu? O que caiu no meu colo? Eu não busquei. Essas questões de encosto. O primeiro trabalho foi no hospital e com esse pai da minha amiga. E aí comecei a limpar em grande escala, que aí foi mais de 1.000, né, encostos. Ou encostos aqueles mais negativos, né? E isso tem, assim, hoje são milhões que eu já consegui encaminhar para a luz. E a Rose é uma dessas pessoas que a gente tem feito o trabalho, eu tenho atendido ela, a gente tem feito um trabalho maravilhoso, orientado pela luz para fazer esse trabalho. Tem sido um trabalho assim, nossa, não tem como mensurar o que a gente tem feito aí nessas questões. E eu tenho a agradecer a ela, já agradeci ela várias vezes nas sessões, por essa oportunidade. Não só por estar auxiliando ela, porque ela é uma cliente, meu papel enquanto terapeuta, mas poder, através dela, fazer essa limpeza para o planeta Terra. Então, isso para mim é imensurável. E é isso que eu queria compartilhar. Eu ia te perguntar aqui o seguinte: por que tá aparecendo tantos buracos inexplicável, ô Emília? Igual lá no Chile, o buraco que não tem terra, que surgiu de repente, tá crescendo cada vez mais. Como eu te falei, eu quase não vejo nada assim, né? Eu Tremores em espero as local coisas que as coisas chegam para mim. Eu não sei desse buraco, eu posso até olhar depois, se me manda as informações que eu quero olhar. Uhum. Mas o que acontece? Tem buracos mesmo, só que buracos abertos por magos negros, tá? E aí eles trazem entidades negativas para habitar aqui na Terra. Tudo quanto é tipo de entidade que você pode imaginar. E aí pesam a frequência do lugar. E aí as pessoas começam a ficar deprimidas. E aí as pessoas começam a pensar em suicídio. E aí as pessoas começam a pensar em morte, pensar em desgraça, pensar em ficar sobrecarregadas por medo. E fazendo um monte de coisa horrorosa também, né? Além dessas influências negativas, as pessoas também, a moral também é um pouco baixa para ser acessado dessa forma. Então, as pessoas que fazem mal umas para as outras ficam nessa frequência muito densa aí, com esses buracos abertos. Teve um buraco desses, que foi me orientado para fechar. Aqui, ó. Olha aí. Incrível, né? Impressionante, até assustador, né? Cadê a Terra, né? Que foi tirada. Uns falam que é até portal, né? De alienígena, foi coisa, mas será? Não é coisa boa, não. Estranho, então, né? No Bar do Mar também tá crescendo muito, viu? Então, foi me orientado fechar um local que chamava Boca do Inferno. Então, tem muitas coisas aí que a gente precisa tomar conhecimento, sabe? Sabe quando a gente para de ser bobinho? Foi isso que aconteceu comigo, eu levei um surdão para isso, né? Levei um surdão para deixar de ser bobinha. Então, a gente vai acordando, a gente vai despertando, a gente vai se transformando. E aí a gente vai ficando assim, parece que é doideira, mas esse multiverso de nosso Deus, cara, você acha que esses filmes aí, esse povo tira de onde essas ideias?
De onde? Pensei muito nisso, não é feito à toa, né? O povo é criativo, gente. O ser humano é criativo pra caramba. Mais um Harry Potter da vida. Você acha que a pessoa não passou por essa experiência, gente? Você acha que ela não está tendo outros acessos que a gente não Nossa, tem? muito bem feito. Demendador. Você quer um trem demoníaco, é aquele bicho que suga a energia da pessoa. Isso é o que mais acontece. Deixa o Independence Day. É lógico, né? Aquele primeiro. E se lá tivesse uma invasão? Igual Eu não naquele sei qual filme. que é esse. Independence Day? Eu não estou É, lembrando. o primeiro de 96. Que Ah, os não estou alienígenas lembrando. as naves paravam em cima dos prédios, detonava Ah, tudo. eu duvido que isso vai acontecer. Se eles fazem tudo pelas escondidas, para que eles vão dar as caras para a gente ficar esperto? Não, é interessante para isso que a gente continue bobinho. Continue O bobinho. Homem de Preto é real. O Homem de Preto é real. Não tem como falar o Homem de Preto é real. Isso Eu aí. não enveredei por isso. Sabe o que acontece comigo? Eu não busco as coisas, elas acontecem para mim. Então, provavelmente, se eu tiver interesse por isso aí, vai aparecer para mim em algum momento. Mas eu não busco isso aí, não. Na verdade, Tem o meu mais coisa. processo é ajudar na evacuação da Terra, limpar. Olha, a gente fica esperando que o extraterrestre venha e ajude e salve a gente. Sabe o que eu percebi com eles? Que agora estão aqui, todos os meus orientadores, que é a gente que vai fazer isso. Sabe por quê? Sabe quando a gente faz assim uma cagada e a mãe da gente manda a gente arrumar? Muito. É por aí. A gente precisa aprender com o que a gente faz. A gente precisa aprender com as nossas ações. A gente precisa aprender com o nosso comportamento. A gente só aprende fazendo, percebendo. Eu Levando percebi o pancada. buracão que eu estava nele. Eu percebi a merda que eu estava levando na minha vida. Ah, graças a Deus foi nessa encarnação, que precisou passar 30. Eu não sei quantas encarnações também que eu estou metendo os pés pelas mãos. Mas graças a Deus eu acordei. Graças a Deus, eu sou grata todo santo dia por isso. Então, a oportunidade está aí para todo mundo. Quanto mais consciência a gente trouxer para dentro da gente, mais autoconhecimento, mais meditação, mais práticas simples. Tá com Deus, gente. Pensa no trem fácil. É assim. É desse jeito. Se tiver alguma ferramenta para chegar perto de Deus e for difícil, está errado. Então, tratar com Deus é respirar. Estar com Deus é receber. Estou meditando aqui, ó. Respira aí, gente. Agora fala assim, Deus, vem em mim. Toca meu coração. Toca minha alma. Habita o meu coração. Cura minha alma. Você acha mesmo que Deus não vai fazer isso? Claro que vai. É você querer. Foca a sua atenção nisso, que é isso o meu foco. Eu não tenho outro lugar. Eu acordo conectada, eu durmo conectada, eu passo o dia conectada. E isso tem nome para mim. É liberdade. É a Sabe melhor quando coisa você que está tem. pedalando? Sabe quando você está pedalando? E você sente aquela endorfina, dopamina, tudo indo ali? É isso. Tá com Deus para mim é mais ou menos isso aí. E quem já passou por sessão comigo sabe como é que é. Então é mais ou menos isso aí. É essa sensação, é sentir-se cheio. Sabe aquela bad de final de semana? Aquilo não existe para mim. Porque todos os meus fragmentos que estavam espalhados aí, eu trouxe de volta. E hoje eu sou uma luz forte. Estou completa? Tem muito caminho pela frente. Mas eu já sinto todo o prazer desse processo. Todo o prazer. Minha vida é maravilhosa hoje. Maravilhosa. Eu sou muito abençoada. E todos nós somos. Mas a gente precisa despertar a nossa bênção, porque isso também é a nossa responsabilidade. E como se diz, o mal prevalece, né? Silvia, eu sou Teta Healer, sim, sou. Mas, como diz a Rose, Emília, você está conduzindo o processo diferente, porque é a sua expertise. Então, eu tenho minha própria expertise para fazer esses acessos. Eu tenho minha própria percepção. E acaba acessando, assim,
fantasticamente as coisas. Então, as pessoas, como que é esse resultado, né? O feedback que eu recebo. Os feedbacks. Tem coisa melhor, seu serviço prestado, o feedback que você recebe do seu cliente. Emília, você não acredita. Uma coisa que era assim a vida inteira, hoje não tem mais. Essa cliente da garganta, da cirurgia da garganta, acabou. Acabou o processo, acabou o problema. Demorou, mas acabou. É porque tinha muita coisa entalada, precisava ser colocada para fora. E isso causa o câncer também, né? Ativa esse processo de adoecimento. Então, fiz uma limpeza junto com o criador, cirurgias, trabalhos de limpeza, limpeza, limpeza. E acessando o trauma, porque não adianta só limpar. Por que que tá aí? Então, vamos resolver isso aqui dentro do seu coraçãozinho. Tá resolvido? Tá. Resolveu aquela questão lá, a questão de filho? Tá. Tá resolvida a questão de amor próprio? Tá. Beleza, acabou. Acabou o problema. Então é isso. E eu acho que a gente já pode encerrar a live qualquer dia que você quase quiser. 2 horas. A Emília, você não tem seu contato, não? Então, eu posso falar aqui, meu telefone. Mas tem o meu Instagram, Emília F. Cardoso. Vai aparecer minha fotinha lá. Não vai achar outra Emília F. Cardoso. Pode procurar. Emília F. Cardoso. Não vai ter outra. Só eu. Pode acessar lá. Tá? Depois lá vai fazer outra live, e então. Lá tem o meu link com o meu telefone do WhatsApp, o meu direct. Tem o meu canal do YouTube também, que já tem mais de 76 vídeos. Tá? Eu mas eu tenho poucos seguidores. Eu estou precisando aumentar meus seguidores. Eu estou precisando aumentar meus seguidores no Instagram para poder fazer no YouTube, para fazer live ao vivo lá. Eu não consigo ainda, só pelo computador. Mas meu computador, a imagem é muito ruim. E aí eu preciso fazer pelo celular. Eu preciso alcançar 1.000 seguidores para poder vocês me ajudarem. Quem puder agora seguir baixou, viu? Parece que é 500, não? Eu não sei. Tomara que seja 500. Aí vai ser muito bom para mim. Eu tinha ouvido falar que eu não sei. O YouTube muda eu tô com tanto. 300 e pouco. Aí me ajuda aí, gente. Quem não me segue ainda no YouTube, por gentileza. Mas live você pode fazer pelo StreamYard, a hora que você quiser, quando você quiser. Eu não entendo muito dessas coisas, sabe? Você só tem que ter uma conta, você não entrou por ele aqui? Tá. Então depois você me explica como é que faz. Depois você me ensina, tá bom? Depois eu vou te mandar o link, então. Tá bom. Wellington, quero te agradecer muito. Antes de fazer essa live, eu perguntei se eu podia fazer essa live e foi autorizado. Claro, muito obrigado. Então, nada é por acaso, nenhuma pessoa aparece na vida da outra por acaso, né? O que eu puder te auxiliar aí, eu vou te auxiliar. E te agradeço pelo convite, agradeço a todas as pessoas que vieram participar dessa live. E eu envio uma benção do Criador para cada um de vocês, para cada coração. E que vocês despertem para a essência verdadeira que vocês são. Diamantes. Toda vez que você estiver na bad, lembra que você é um diamante. Você só precisa aproximar desse percurso. Sabe? Todo mundo fala que a gente é maravilhoso, mas tem um trajeto aí no meio do caminho. Quem precisar de ajuda, eu ajudo nesse trajeto. O meu canal tem chuva de informação no meu Instagram, no meu YouTube. Eu quero o link dentro, tô esperando o Edmar mandar aqui, ué. Manda aí, Edmar, se tiver. Vai, busque seu caminho, busque ser esse diamante. Comece a olhar você, comece a perceber seus pensamentos, comece a perceber seu comportamento. Seja íntegro no que você pensa, no que você fala e no que você faz. Íntegro. Eu tento me aproximar disso o mais possível, o máximo possível. E toda vez que eu percebo que o meu comportamento não está alinhado com o que eu acredito que é legal, eu volto, eu dou ré, eu me corrijo. Tá? Então, eu quero agradecer, Wellington, e eu também que a bênção do Criador derrame sobre todos vocês. Quem não pôde ver a né, que vai estar aqui no canal para sempre, né? Não vai sumir jamais, né? Pode ver quantas vezes quiser. Eu quero agradecer aqui. Chegou um pouquinho tarde, Coriolano, mas igual eu falei, a live vai ficar aqui também. Tem essa live aqui também, que nós batemos mais de 200 visualizações. Na Rimã também, agradeço aqui. Silvia também, Edmar, né? Alessandra, Fernanda, Jaque, né?
E a todos também que vai assistir depois, né? Meu muito obrigado aqui, né? Então, fica um pouquinho que eu quero falar com você um pouquinho aqui antes de encerrar aqui. É claro também, né? E lembrando que domingo tem live que é às 20 horas, né? Então, muito obrigado. Boa noite, Emília. Até a próxima. Valeu. Fui.